Graças a Deus, irmãos, eu posso deixar aqui a minha saudação para cada um de vocês, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos nesta manhã, aqui é manhã ainda, né? Não temos meio-dia, e estou aqui deixando para vocês mais um vídeo sobre o nosso estudo de Apocalipse. Continuando hoje sobre a abertura do 7º selo, quando estávamos falando, e estaremos hoje, falando ainda sobre as trombetas e taças, Quando é aberto o 7º selo, acontece exatamente isso. E eu fiquei devendo para vocês, a partir do capítulo 9, hoje, capítulo 9 de Apocalipse. E ali trata dos 3 últimos ais, ou as 3 últimas trombetas, ou 3 últimas taças, porque as trombetas e as taças são a mesma coisa. É só você comparar uma com a outra que você vai chegar a esta conclusão. E eu gostaria de estar lendo aqui na Palavra de Deus 2 capítulos paralelos e versículos paralelos, Querem dizer, tratando da trombeta, e do 5º anjo que toca a 5ª trombeta e do 5º anjo que derrama a sua 5ª taça, Então estarei lendo com vocês primeiro Apocalipse 9, dos versículos 1 a 3. Está escrito assim: o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu da terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Apocalipse, como eu disse, capítulo 9, versos de 1 a 3. Antes de ler Apocalipse 16, na passagem paralela, eu quero chamar a atenção de vocês para o que está escrito no que eu acabei de ler agora. Que João diz assim: e vi uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Veja bem, irmãos, estrela, o astro celestial, não segura a chave. E diz, continuando na leitura, diz assim: ele, quer dizer, a pessoa que recebeu, e como está ele, masculino, recebeu essa chave, era a chave do poço do abismo. Ele abriu o abismo. Então, quem será essa estrela? Estarei lendo agora Apocalipse 16, versos 10 e 11, onde diz o seguinte: derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Aí está a 5ª praga. E eu posso dizer que esse 5º flagelo será enviado diretamente contra o trono da besta, ou seja, contra o seu reino e o centro do seu poderio. Atingirá a terra inteira e provavelmente nenhuma nação ficará inteiramente livre dos horrendos gafanhotos, mas a força total da praga será sentida na parte da terra que é governada diretamente pelo anticristo. Quando eu li o verso 1, no capítulo 9, fala da estrela caída. E é preciso notar
que João não percebeu a queda da estrela, mas quando ele viu, ela já estava caída do céu. Qualquer objeto brilhante que cai do céu é, nas Escrituras, chamado de estrela. Não importando se se trata de um meteoro ou de um anjo. O sentido exato do objeto tem e precisa ser verificado pelo contexto. É um meteoro, um meteorito ou é um anjo? Essa estrela que João viu já caída é um ser inteligente, porque nós temos certos trabalhos que lhe são atribuídos, são distintamente atribuídos a esse ser que recebeu a chave, não é? Essa chave que lhe foi dada. Ele toma essa chave e usa essa chave para abrir uma porta. E ao abrir essa porta, ele permite que saiam de sua prisão os ocupantes do abismo. Veja bem, amados, Satanás sente-se inclinado a soltar contra os homens todos os poderes malignos que estão às suas ordens. Mas só poderá fazer tal coisa. Ele só poderá fazer isso ele não pode agora, quando receber permissão para tal. Do mesmo modo que só pôde atormentar a Jó quando isso lhe foi concedido. Esse é o sentido da entrega e do recebimento da chave do abismo. Devido à iniquidade do mundo, iniquidade essa que nós estamos vendo cada vez maior em nossos dias, poderes especiais são conferidos a Satanás, posto que o povo prefere servir ao diabo. Deus permite ao diabo fazer o que ele quiser com tais pessoas. Já que essas pessoas querem servir ao diabo, Deus permite que tais pessoas experimentem a plenitude da administração, das administrações, é melhor botar no plural, satânicas. Eu digo isso para vocês que muita gente quer servir Satanás. Vocês não imaginam as coisas que escrevem para mim no meu Facebook, né, embaixo das minhas postagens de vídeos falando sobre Apocalipse ou qualquer outro assunto. Não imaginam como eu sou xingado. Pessoas que acreditam ou se põem a acreditar, dizem que acreditam em Tupã, que a gente tem que deixar os índios em paz, não se deve evangelizar os índios. E daí por diante, são pessoas que dizem que o cristianismo é tolice. Tudo isso mostra que as pessoas querem servir Satanás voluntariamente. E elas vão experimentar do que Satanás tem para dar a elas. Os gafanhotos não são, ou não serão, vamos colocar no plural, que ainda não aconteceu, nem está acontecendo ainda, terrenos. Serão antes sobrenaturais e infernais. São uma espécie de, vamos dizer assim, querubins do inferno. Isso eu digo em todos os sentidos, contrários aos seres vivos que estão de frente do trono de Deus. O cavalo, o homem, o leão e o escorpião estão reunidos neles. A sua aparência geral, como você pode verificar nas Escrituras, é a de cavalos preparados para a batalha. Eles têm rostos que parecem de homens. Veja bem, não tem rostos de homens, tem rostos semelhantes aos rostos dos homens. As suas costas e peito
são protegidos por chapas de ferro e as suas caudas são do tamanho e formato de um escorpião. Essas horríveis criaturas têm certo grau de inteligência. A elas são dadas ordens. São capazes de distinguir aqueles que têm o selo do Deus vivo em suas frontes. Também tem um rei. Isso tudo está escrito. Esse rei não é o próprio Satanás. Satanás é verdadeiramente o chefe de todos os poderes das trevas, mas há um grupo de príncipes sujeitos a ele e que estão sob suas ordens particulares. Satanás é quem abrirá a porta para os que saem do abismo, que serão numerosíssimos. Mas o rei dessas criaturas será um dos anjos dele, um de seus anjos, o anjo do abismo. Eu coloco entre aspas. Esse rei tem um nome descritivo. Esse nome é dado em hebraico e em grego, o que demonstra que suas administrações incluem tanto os judeus como os não-judeus. Por isso hebraico e por isso grego. Não é? Quando se refere aos gentios, sempre fala grego. Cristo é chamado de Jesus por ser ele o Salvador. Esse rei é chamado de Abaddon no hebraico e de Apolion no grego, por ser ele um destruidor, ou seja, o oposto de Salvador. A dor produzida pela ferroada de um escorpião, embora geralmente não seja fatal, talvez seja a mais intensa que um animal pode infligir sobre o corpo humano. Eu disse talvez, não tenho conhecimento específico nessa área. A duração desse flagelo será de 5 meses. 5 meses. A morte parece que será preferível a viver em um mundo infestado por tão malignos demônios e para os quais não há proteção dia e noite. Os homens desejarão ardentemente a morte, mas não a acharão. Pois uma das características desse flagelo é que os homens não encontrarão alívio nem na morte. Pois lemos em Apocalipse 9:6, a morte foge deles. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 9 e Apocalipse 16, os dois versículos, né? Sendo que Apocalipse 9 será de 13 a 17 e o capítulo 16 será de 12 a 16. Vamos ler juntos, meus amados. Se você puder, se der tempo aí, se você ainda não tem a Bíblia na sua mão, vá pegá-la. Apocalipse 9, a partir do verso 13, está escrito assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Isso aí dá 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como, veja, não eram cabeças, eram como cabeças de leões,
e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Se você não se recorda, eu acabei de ler Apocalipse 9, de 13 a 17. Estarei agora com vocês lendo Apocalipse 16, para nós compararmos as duas passagens, do verso 12 ao verso 16. Está escrito assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. Espíritos de demônios operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim, tem uma finalidade aí. Há uma finalidade quando eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. E que finalidade é essa? Ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, versos 12 a 16. A sexta praga. A sexta praga procederá do rio Eufrates. Foi justamente nessa localidade que os poderes satânicos encetaram as suas primeiras tentativas de fazer mal contra a raça humana. Não sabemos quem são esses 200 milhões de espíritos malignos, mas sabemos que existem anjos que, ponha entre aspas aí, abandonaram seu próprio domicílio, conforme está em Judas, o versículo 6, os quais estão reservados em prisão para serem julgados no dia do Senhor. Hoje eles ainda estão presos. E você pode comparar com isso Judas 6 e 7. Comparar com 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. E também a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18 até o 20. Pode ler também Gênesis 6, de 1 a 4, e Joel, capítulo 2, de 1 a 11. Inclusive, eu estarei lendo agora com você Joel 2, de 1 a 11. Porque Joel viu esses espíritos maus serem soltos pelo mundo. Se você puder, acompanhe comigo. Está escrito assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo nome. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador,
Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Estrondeando como carros, vem, saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a sua voz diante de seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem os poderá suportar? Joel termina o que diz com uma pergunta. E nós deveríamos pensar nesta pergunta. Quem o poderá suportar? Meus amados, esses espíritos, como é evidente, viviam antigamente na terra, porque encontram-se aprisionados perto do rio Eufrates. Dificilmente poderiam pertencer à raça adâmica. Muitos não creem que tenha havido uma criação anterior a Adão, mas eu creio. E cada um fique com o seu entendimento. Não vou discutir por causa disso. Que tenham aprendido do Senhor, isso eu compartilho com vocês. Dificilmente eles poderiam realmente pertencer à raça adâmica. Todos os mortos serão julgados quando do grande trono branco. Tais espíritos, pois, pertencem ao reino de Satanás. São anjos que abandonaram sua própria esfera de habitação para coabitarem com pessoas da terra. Pecaram imediatamente antes do dilúvio, e nós somos informados, e foram aprisionados até o dia do juízo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz assim: Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio vir sobre o mundo de ímpios. E aí, continua. O pecado desses anjos foi o de misturar-se com carne estranha para eles. Em Judas 6, verso 7, não deixe de conferir na sua Bíblia, não, amado. Confira. Judas 6 e 7, não é? São versículos 6 e 7, porque Judas só tem um capítulo. Está escrito assim: E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que,
havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos por exemplo, ou para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Quero chamar a sua atenção para a palavra que diz, havendo-se entregue à prostituição como aqueles anjos. O povo de Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição como aqueles anjos. Veja aí, não tenha pressa, confira. Se não entender na primeira vez que ler, leia a segunda, leia a terceira, leia até entender. Existem espíritos que estão numa prisão especial, aguardando o dia do julgamento. Não são pertencentes ao tipo humano comum. Deve ser um grupo muito especial, um tanto diferente da raça adâmica em sua pureza, porque são tratados como um grupo à parte. Não sabemos qual é o caráter da pregação de Noé, nem o seu propósito. E é perfeitamente evidente que ninguém foi salvo mediante os esforços de Noé, o pregoeiro da justiça. O apóstolo Pedro também informa que Jesus, através do Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Isso 1 Pedro 3:8. Houve, eu não me lembro agora o nome do... Mas eu sei que isso aqui que eu vou dizer agora não é meu, não. De um estudioso que disse o seguinte, que Jesus foi e proclamou a sua mensagem a esses espíritos. Ele diz assim, aí nós perguntamos, qual é a necessidade dessa pregação? Nós não somos informados, mas o fato nos mostra que se tratava de um grupo especial, de um grupo que requeria algo mais do que aquilo que é conferido aos filhos dos homens. Essa pregação parece não ter tido resultados práticos, mas talvez, eu disse talvez, tenha sido necessária para satisfazer legalmente as condições da justiça de Deus, porque o Senhor é justo. No passado, amados, Satanás visitou a terra na forma de uma serpente. Infiltrou na terra os seus anjos. Cooperou com os homens na construção de grandes monumentos. Passou a possuir corpos de homens. Capturou e controlou, desde então, a mente dos homens. Apareceu sem disfarce algum para atentar a Cristo. Tem procurado imitar cada milagre, isso nós podemos ver abundantemente hoje na internet, na televisão, onde quer que a gente vá pesquisar. Algumas vezes ele torna inúteis vários milagres. Tem aparecido como anjo de luz e ministro da justiça, conforme está em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Confira lá, por favor, por gentileza, confira. Os últimos dias serão de crise no reino de Satanás. Estamos em crise no Brasil hoje, estamos em crise no mundo, e os últimos dias, os dias dos quais nós estamos falando, serão de crise no reino de Satanás. Ele vai se sentir como um animal preso num curral fechado. Ele vai estar desesperado. Todos os seus prodígios passados serão como nada. Isso em comparação com a sua tentativa final e desesperada de controlar
tentativa final e desesperada de controlar e destruir a humanidade quando a vinda de Cristo se aproximar. Quanto mais próxima estiver a vinda do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, mais desesperado ficará Satanás. O tempo mencionado nessas passagens é tão específico que não é difícil localizar o registro. Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 6, de 1 a 4. Enquanto você chega lá, eu vou beber um pouquinho de água, ok? Já achou? Deu até tempo de eu pigarrear, né? Estou um pouquinho mal da garganta hoje, não sei se você já reparou. Mas olhe por mim, não é por causa disso que eu vou deixar, eu estou em casa, estou à vontade com você e procuro falar contigo da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta lá nos comentários do YouTube. Quando você assistir esse vídeo, deixe lá a sua pergunta, eu responderei com toda a boa vontade. Em Gênesis 6, de 1 a 4, está escrito assim. Estarei lendo a Bíblia agora. Aqui na minha Bíblia digital aqui está escrito assim. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A explicação mais comum que a gente ouve nos seminários sobre essa passagem e em alguns livros é que os filhos de Deus são a linhagem boa de Sete, enquanto que as filhas dos homens seriam a linhagem ímpia de Caim. Essa é a explicação que a gente ouve por aí. Nada existe, eu posso dizer para vocês, eu posso garantir, e posso pedir a você que procure se quiser. Procure à vontade. Nada existe nos registros sagrados que nos induzam a essa conclusão. Os comentadores querem nos levar a acreditar que depois de 1500 anos de separação voluntária, os homens de uma linhagem subitamente descobriram as mulheres de outra linhagem. Perdoe, irmãos. Sempre vou estar pedindo perdão a vocês pelo pigarro. Irmãos, homem e mulher não levam 1500 anos para descobrir que um ou outro é bonito, belo, atraente, sexy, me perdoem a palavra. Não levam 1500 anos, de maneira alguma. Durante aqueles 1500 anos de Adão ao dilúvio, a duração média da vida humana era de várias centenas de anos. E a população da Terra facilmente poderia ter chegado a ser de quase tão grande como a de hoje. Certamente havia muitos milhões de habitantes. Muitos. Ou você acha que existia a farmácia Jardim do Éden para se comprar anticoncepcional? Será? Sem anticoncepcional e vivendo centenas de anos, povo fértil, pois era o começo da humanidade, vocês acham que quanta gente haveria na Terra? A ideia de que essas duas linhagens de Sete e de Caim
permanecessem separadas por todo esse tempo é um pouco difícil de se acreditar. Não havia qualquer proibição contra o casamento entre eles. E além disso, irmãos, eu me pergunto a mim mesmo, to myself, se havia linhagem boa, por que não foram salvos na arca? Se eram piedosos, por que fizeram coisas tão ímpias? E por que Deus os teria varrido da terra? Por quê? Na verdade, não existem linhagens boas. Não existe tal coisa. Os homens não são reputados bons só porque descendem de algum antepassado justo. De jeito nenhum. Um homem chamado segundo o coração de Deus tinha um filho chamado Absalão. E aí basta procurar na Bíblia, estão muitos e muitos. Não, irmãos, aqueles filhos de Deus encheram a terra de violência. Não se tratava de um caso comum. Casamentos têm tido lugar desde que o homem foi criado, mas aqueles eram inteiramente diferentes. Isso você pode ter certeza. Em uma união anormal que resultaria na corrupção de toda a raça humana. E foi esta união desnatural que resultou na corrupção de toda a raça humana. Foi essa união desnatural que produziu uma estranha raça chamada de Nefilim, que está em nossas Bíblias, na sua grande maioria, traduzida erroneamente por gigantes. Essa raça tinha de ser destruída. Até hoje, você assista filmes, pegue filmes para ver, fala-se muito sobre os Nefilins nos filmes atuais. Porque o vocábulo hebraico Nefilim significa decaídos. Não existe na Bíblia a doutrina da paternidade universal de Deus. Os homens não são chamados filhos de Deus por pertencerem a um grupo ou serem de certa descendência. Ninguém pode ser injusto e piedoso ao mesmo tempo. Nenhum dos filhos de Sete, exceto Noé e sua família, foi considerado justo. Por outro lado, na Bíblia, a expressão filhos de Deus, repito, a expressão filhos de Deus tem uma significação muito especial. Sempre se refere a seres diretamente criados. Nesse sentido, Adão e Eva eram filhos de Deus, mas seus descendentes não. Seus descendentes eram filhos de Adão. Os anjos são filhos de Deus porque cada um deles foi diretamente criado. E isso incluiria Satanás, que foi Lúcifer, o querubim ungido. No livro de Jó, eu tenho certeza que você já leu, encontramos o seguinte, logo no capítulo 1, verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus arguiu Satanás não acerca do seu direito de estar entre os seus filhos, mas acerca do que ele estivera fazendo. No Novo Testamento,
a expressão filhos de Deus tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Uma pessoa é filho de Deus somente se é nova criatura em Cristo. Não somos filhos de Deus porque pertencemos a uma determinada igreja, a uma determinada denominação, mas porque um ato criativo bem definido foi operado em nós. João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Serem feitos, não se fizeram a si mesmos. Foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por conseguinte, meu amado, a ideia de que todos os descendentes humanos de Sete eram filhos de Deus, simplesmente porque, de modo mais ou menos duvidoso, podiam traçar sua descendência até Sete, é totalmente estranha ao ensino bíblico. E quanto a esse particular, existe uma versão que nos dá, a versão de Moffat, nos dá a tradução correta. Diz assim: ora, quando os homens começaram a multiplicar-se por todo o mundo, e lhe nasceram filhas, os anjos notaram que as filhas dos homens eram belas, e se casaram com qualquer delas que escolheram. Foi naqueles dias que os gigantes nefilins se levantaram na terra, bem como depois, sempre que anjos coabitaram com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses foram os heróis famosos nos dias antigos. Essa versão é quase idêntica ao registro do livro de Enoque. Esse livro não foi um dos livros inspirados, mas é antiquíssimo e mostra como os antigos eruditos entendiam essas palavras. Ainda sobre esses maus espíritos, ou sobre os maus espíritos, eu gostaria de deixar aqui para vocês a seguinte palavra: nem todos os maus espíritos se encontram aprisionados, como esses 200 milhões. Havia legiões soltas nos dias de Cristo, e os missionários evangélicos de hoje têm muitas experiências estranhas com eles. Eu mesmo, pessoalmente, já tive que combater alguns em nome de Jesus Cristo. Durante muitos anos trabalhei enfrentando tais espíritos, destes que estão aqui. Esta terra, meus amados, é muito antiga. Provavelmente, eu disse provavelmente, isso dá direito à discussão, sim senhor, sinta-se à vontade. Foi populada várias vezes. Os cientistas sempre descobrem remanescentes dessas populações. De vez em quando você vê aí na televisão, foi achada uma ossada de homens, eles chamam de homens, ou de gente que precedeu aos homens com a idade de 40, 50 mil anos, 15 mil anos. Eles sempre descobrem remanescentes. Essas descobertas podem ser utilizadas, e eles utilizam, para rebater o registro bíblico sobre a criação, que teria ocorrido há cerca de 6 mil anos atrás, ou seja, de Adão para cá temos apenas 6 mil anos, por volta disso aí. Mas esses restos não pertencem necessariamente à raça adâmica. Tem uns que dizem que nós viemos do macaco, e entre escolher ser filho de Deus e filho de uma macaca, eu prefiro ser filho de Deus. Cada um escolhe o que quer. Pode ter havido criações anteriores. Eu disse que pode.
não posso provar, né? E essas criações anteriores teriam sido destruídas por catástrofes passadas, como aquela que foi registrada no princípio do primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que não fala nem da criação das águas. Há estudiosos que dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, há um período de 200 milhões de anos. Os dinossauros teriam vivido nesse período, né, durante esse período, pois acredita-se que eles foram destruídos há 65 milhões de anos. As criações anteriores, irmãos, teriam sido diferentes da presente criação, da nossa criação, pelo menos no que tange a um aspecto. A nossa criação, a criação adâmica, é a única que pode ser redimida. De Adão em diante, quando as pessoas morrem, não se tornam espíritos malignos, mas ficam reservados ou para a ressurreição dos justos ou para a ressurreição do juízo. Não poderão tornar a terra sob qualquer forma. Não. Somente no momento da ressurreição é que Jesus vai agir com esta nossa criação. Por conseguinte, meus amados, os muitos espíritos malignos soltos hoje em dia devem ser de criações passadas e esquecidas. Nem adianta procurar na Bíblia a origem dos espíritos que estão aí, que você não vai achar. Somente os mais violentos estão aprisionados. E a razão porque estão presos pode ser vista na maneira como reagem à liberdade. São verdadeiramente maus. E essa provavelmente será a pior das pragas ou flagelos do Apocalipse, tornando mais incisiva a advertência feita pelo anjo em Apocalipse 8,13, quando João fala sobre isso, né? Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos anjos que ainda têm de tocar. Nossa leitura fala sobre a hora, o dia, o mês e o ano. Precisamos notar que o verso diz: preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso pode significar que foram preparados exatamente para esse momento. Mas provavelmente, entretanto, pode significar que foram preparados para operar sobre a terra pelo espaço de um ano, um mês, um dia e uma hora. Esse seria o tempo durante o qual eles agiriam. E é notório que nenhum período de tempo é marcado para os acontecimentos antes do arrebatamento, não antes do arrebatamento, como muitos querem colocar algumas coisas que estão acontecendo hoje como se já fossem da grande tribulação, como se já fosse do juízo de Deus. Irmãos, tudo isso a que me refiro acontecerá depois do arrebatamento, e os períodos de tempo são todos mencionados. O arrebatamento é o único acontecimento em segredo.
Satanás sabe exatamente quando lhe convirá lançar os seus exércitos ao redor de Jerusalém. E a vinda de Cristo sobrevirá ao mundo como ladrão à noite. Não porque o seu tempo não foi revelado, mas somente porque o mundo não dá atenção à palavra de Deus. Talvez seja até mesmo impossível encontrar naquele tempo, a que me refiro, uma só cópia das Escrituras Sagradas na Terra. Se você procurar o livro do profeta Amós, capítulo 8, verso 11 e 12, você lerá o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Interessante, né? Pense nisso. 4 anjos. É óbvio que se trata de anjos caídos. Anjos que abandonaram o seu primeiro estado. O número deles é 4, mas seus exércitos atingem 200 milhões de indivíduos. O número 4, ele é empregado do mesmo modo nos capítulos 5º e 6º do Apocalipse. E ali nós vemos apenas 4 seres viventes, mas eles representam uma grande companhia de santos. Estou me referindo aos seres viventes. Outro tanto se pode dizer com relação aos 4 cavaleiros. 4 é um número que mostra que Deus vai agir no mundo. 4 é usado em Apocalipse quando o mundo inteiro está em vista. E isso faz contraste com a 5ª trombeta, cuja ação se limita apenas ao reino da besta. E nesta, a ação atinge o mundo todo. Apocalipse 9, de 18 a 21, se você quiser ler aí comigo agora, está escrito assim: por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas se pareciam como serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, repare, não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem de seus furtos. Irmãos, preste atenção, nem o juízo poderoso e terrível de Deus faz com que tais homens se arrependam. Quantas vezes ouvi dizer que quem não vem por amor vem pela dor? E por que que estes, depois de tanta dor, não vêm a Cristo Jesus? Por quê? Se quer que eu te adiante, eu te digo, porque o nome deles não estava escrito no livro da vida, porque se estivesse, eles teriam sido arrebatados. E se colocarmos no futuro de nós hoje, no nosso futuro hoje, eles seriam arrebatados, porque todos os que têm o nome escrito no livro da vida serão salvos.
E nós ouvimos também, lemos, não é? Que morre a terça parte dos homens. Esses flagelos, meus amados, ainda que extremamente destrutivos, estão sempre limitados, eu disse sempre limitados, a uma porção dos habitantes da terra, ou uma porção da terra, como por exemplo o reino da besta. Determinado número de pessoas sempre conseguirá sobreviver em meio a tudo. Contudo, um flagelo que mata 1/3 da população da terra é uma tragédia sem precedentes. E esse é um período de tribulação como nunca houve desde que surgiu nação no mundo. Você pode comparar Daniel 12:1 e com Joel 1. Veja bem, meus amados, muita gente coloca vídeo de toda espécie na internet, vídeos que dá até nojo quando a gente compara com a palavra de Deus. São vídeos como que eles se pudessem impedir a vinda do anticristo, como se pudessem vencê-lo, como se pudessem ignorar o que está escrito na palavra de Deus. E eu digo aqui, é necessário que o anticristo venha. É necessário que venha a grande tribulação. É necessário que a palavra de Deus se cumpra, e ela se cumprirá quer queiramos ou não. Porque tudo isso foi planejado por Deus. E é necessário que aconteça para o cumprimento de sua palavra. Não haverá arrependimento. Acabei de falar. O dia da graça terá terminado. Então será chegado o juízo. Não há nenhum registro de almas salvas durante esse período. É onde eu digo que muitos confundem a 70ª semana de Daniel com a grande tribulação. Na grande tribulação nós já vimos, já estudamos, já falamos, está registrado que uma grande multidão é salva. E nesse período não tem registro de salvação. Mas haverá testemunho ao povo de Israel, que levará muitos a glorificarem a Deus. Nada mais, entretanto, é dito no tocante a esses povos. O efeito total dos acontecimentos não se manifestará senão depois da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo. Os males da época estão alistados nas Escrituras. A Bíblia é mais exata do que o jornal que vai sair amanhã. Pode ter certeza disso. Os males da época, repito, estão alistados nas Escrituras. A característica mais destacada será o retorno à idolatria, ao fabrico de ídolos para serem adorados. Isso não nos surpreende, não, de jeito nenhum, quando consideramos que a Igreja Católica Romana, com o seu culto de imagens, será a igreja do anticristo. E provavelmente será o seu agente na perseguição contra os santos da tribulação. Esses castigos serão severos, mas os pecados que os provocam seriam ainda mais destrutivos se tivessem permissão de continuar. O grande pecado moral será a fornicação, o mesmo pecado que atraiu o dilúvio contra a humanidade. Aqui, meus amados, nós chegamos ao término do nosso vídeo de hoje. E eu gostaria de que você orasse sobre qualquer palavra que eu tenha dito aqui e você não tenha compreendido.
Você, como livre em Cristo Jesus, pode discordar de qualquer coisa que eu tenha dito que não tenha sido baseado nas Escrituras. Pode também, quem sabe, com a sua grande sabedoria, deixar para mim, nos comentários do vídeo no YouTube, o que você acha. Quem sabe pode me ensinar alguma coisa que o Espírito Santo ainda não tenha me ensinado. Você também pode deixar a sua dúvida, se tiver. Estarei orando para poder responder a você com sabedoria. Tudo que passo aqui, passo com toda a sinceridade de alma. Conforme o Senhor me ensinou, eu procuro passar para vocês. Às vezes não encontro palavras nos dicionários para transmitir exatamente a vocês o que o Senhor mostrou a esta pequena pulga no deserto. Você já me conhece, pastor Sebastião Aragão, pequeno, simples, humilde, pobre na terra, mas só Deus sabe o que tenho no céu. Se você gostou do vídeo, concordando 100%, ou 90%, ou 40%, ou 50%, ou discordando em algumas coisas, tendo suas ressalvas, mas gostou e quer me ajudar a continuar, aí, logo abaixo, tem uma mãozinha assim, ó. Clique nela. Você estará me ajudando. Deixe seu comentário. E também, não deixe de me incluir em suas orações. E você também, se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Isso você pode ter certeza, você estará me ajudando. Tem gente que não gosta de ajudar, não. Já disseram ali que eu quero ter um número grande de inscritos para ganhar muito dinheiro. Na verdade, eu preciso sobreviver. Eu vivo só da obra de Deus. Eu não vivo dos dízimos de ninguém, embora tenha que dizer aqui com certeza que o dízimo é uma doutrina totalmente bíblica e correta. Mas o assunto aqui não é dízimo. Ainda farei um estudo sobre isso. Aí sim, aí talvez tenha milhares de visualizações, porque muitos vão entrar para discordar. Mas não é esse o assunto dos nossos vídeos no momento. No momento é o Apocalipse. Não recebo, não estou dirigindo nenhuma igreja no momento. Frequento a denominação chamada Assembleia de Deus, mas não sou assembleiano. Há 40 anos, mais de 40 anos, eu me batizei na Assembleia de Deus. Mas eu sou cristão. Eu creio 100% na Bíblia. E quero pedir a você que ore por mim para que Deus me sustente. Fico às vezes, até como um ser humano que sou, pois eu tenho um coração, sou um pastor, tenho coração de pastor. Mas às vezes fico triste quando vejo tantos chamados cristãos fazendo assim, ó, para vídeos imorais, vídeos que só falam palavrões e situações horríveis, e eles têm lá seus milhões de inscritos. E eu até hoje estou muito longe de ter 1000, muito longe. Mas eu conto com você, porque eu sei que você tem um coração cristão. E o coração cristão sempre tem vontade de ajudar o irmão. Visite a minha página, que eu estou montando ainda. Estava sem tempo nenhum de continuar a montagem, porque estava trabalhando de 6 da manhã até às 22 horas, todos os dias. Mas parece que isso não agradou a Deus e eu fui demitido. Estou sem emprego. Mas eu creio na providência de Deus. A minha página é www.sebastiaoaragão.com. Entre lá, tem muitos estudos, muitos vídeos. E você pode até adquirir o nosso livro de Apocalipse ali. É só clicar lá e você vai ver como é que faz.
Eu coloquei 3 preços. Opa, um livro com 3 preços, pastor? Sim, porque vai depender de quanto você quiser me ajudar. Os preços não são absurdos. E o livro vai te ajudar muito a entender o Apocalipse. Dá uma passada por lá e visite sempre o nosso canal no YouTube. Você estará sempre nos ajudando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Nosso próximo vídeo, né, antes de eu desligar aqui, vai falar sobre Cristo tomando posse. Capítulo 10 de Apocalipse. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido. Amém?